Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Neste vídeo você vai ver algumas sugestões de como trabalhar a obra com a turma. Vamos lá? Antes da leitura, apresente o livro aos estudantes, dizendo que se trata de um dos 100 melhores romances da língua inglesa no século XX, e localize as partes que o compõem. Dedique um tempo para analisar com eles as informações verbais e visuais da capa e da quarta capa. Destaque também as páginas finais, que apresentam informações paratextuais. Oriente os estudantes a estabelecerem objetivos para a leitura e levantarem hipóteses sobre a obra. Questione, por exemplo, o que eles entendem por revolução, de que revolução imaginam que a obra trate e por que, afinal, os bichos teriam feito uma revolução. Por fim, defina um cronograma de leitura individual extra-classe. Durante a leitura, oriente os alunos a fazerem anotações sobre características estruturais, estilísticas e discursivas do romance, além de impressões sobre a leitura, os personagens e os espaços da ação. Peça que prestem atenção às atitudes e aos pensamentos de alguns personagens, como Benjamin, Sansão e Moisés. Conforme será explicado mais adiante, a obra tem por intertexto a fábula. Explique que, nas fábulas, o narrador deixa implícitas algumas intenções dos personagens. Assim, cabe ao leitor encontrar as camadas dos personagens, ou seja, a forma como sua consciência é criada e quais suas significações. Após a leitura da obra, explore por meio de perguntas o entendimento do texto. Promova uma roda de conversa para retomar o enredo e as ideias que permeiam o texto. Os alunos também podem produzir uma resenha crítica sobre a obra e compartilhá-la por meio dos formatos vlog ou podcast. O romance A Revolução dos Bichos possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões de atividades. Ciências humanas e sociais aplicadas. Chame a atenção da turma para as metáforas presentes na história e para o papel social de cada personagem, a fim de levá-los a compreender de que revolução a obra está tratando. Em seguida, proponha aos alunos que pesquisem diferentes regimes políticos e peça-lhes que organizem as informações em slides para serem apresentadas à turma em forma de seminário. Ciências da natureza e suas tecnologias. Solicite aos alunos que observem na narrativa os momentos em que há uma distinção nítida entre raças e como os animais são organizados. Explique que essa organização é uma forma de estruturação do discurso hegemônico. Proponha uma discussão sobre o uso indevido de teorias científicas para justificar o preconceito, o racismo e a segregação, a partir da deturpação do conceito de animalismo apresentado na trama. Sua distorção é resumida na seguinte frase: todos os animais são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Matemática e suas tecnologias. Promova uma atividade a partir do tema A Exploração do Trabalho Humano. Discuta sobre a existência de trabalho escravo ou análogo à escravidão no Brasil e no mundo. Os alunos podem pesquisar dados sobre o assunto e construir um gráfico comparativo envolvendo informações como os tipos de trabalho escravo mais frequentes, os que atingem mais pessoas em mais países, entre outros. No ensino médio, os estudantes precisam aprimorar a leitura literária, conforme aponta a BNCC. A essência dos textos literários é a subjetividade, construída a partir da visão de mundo do escritor e da função estética, que são as sensações e percepções que a leitura da obra evoca no leitor. A Revolução dos Bichos é um romance, gênero literário caracterizado por ser uma narrativa mais longa, escrita em prosa e na qual são narrados fatos imaginários, que podem ter sido inspirados em pessoas e histórias reais. George Orwell classificou sua obra como uma fábula satírica, fábula enquanto intertexto, satírica enquanto tom. Ambas as concepções são tomadas como empréstimo de forma crítica dentro do romance. Assim, temos uma fábula mais extensa, se comparada com as de Esopo, e uma sátira que termina com o gosto amargo do trágico. Vamos agora às sugestões de atividades intertextuais com o romance A Revolução dos Bichos, dentro dos campos de atuação social das práticas de linguagem estabelecidos pela BNCC. Campo da vida pessoal. O trabalho ou a futura vida profissional é uma preocupação comum aos jovens. Para propor essa discussão a partir de uma perspectiva futurista, sugerimos que assista com eles à conferência TED. Não confunda trabalho com emprego e tudo isso com sua vida, de Carlos Piazza, fundador da CPC, empresa de negócios digitais. Depois, discuta com os alunos o que eles entendem como relações de trabalho e como acreditam que será o futuro da profissão que almejam. Campo das práticas de estudo e pesquisa. A Revolução dos Bichos, em conjunto com filmes como Doutor Fantástico e Boa Noite e Boa Sorte, podem nortear uma pesquisa sobre as relações entre Guerra Fria, indústria cultural, cultura de massas e consumismo.
Com a pesquisa em mãos, peça que os alunos discutam elementos do romance que tratam da manipulação da informação para a manutenção do status quo e os relacionem com um estudo que realizaram. Campo da vida pública. A Revolução dos Bichos apresenta uma metáfora de como as relações de trabalho podem impossibilitar o bem-estar da classe trabalhadora. Para abordar a questão sobre os direitos básicos do trabalhador, sugerimos a leitura do capítulo Dispositivos Constitucionais Pertinentes da Constituição da República Federativa do Brasil, primeira parte da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e normas correlatas. Após a leitura, solicite um texto dissertativo com o tema Lucro e Direitos do Trabalhador, Limites e Abusos. Campo jornalístico midiático. Informe os alunos que, além de escritor, George Orwell foi jornalista e convide-os a assistir ao breve documentário sobre sua vida e obra, produzido pelo canal Antofágica. Em seguida, solicite aos alunos uma pesquisa sobre a vida e a obra de outros jornalistas e escritores, como Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Truman Capote e Vladimir Herzog. Combine com a turma um dia para a socialização das informações pesquisadas. Campo artístico literário. A análise comparada entre o romance e um longa-metragem é uma atividade interessante e uma forma de discutir as diferentes relações de poder. Para isso, sugerimos filmes que também empregam elementos metafóricos para representar a luta de classes, como O Poço e Parasita. Após assistirem ao filme escolhido, solicite aos alunos uma resenha crítica sobre a obra cinematográfica. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell, traduzida pelo escritor Cláudio Blanc. Esperamos que o material seja útil para sua prática docente. Tenha um bom trabalho em sala de aula. Até mais!